Bom dia, paz e bem. Daremos continuidade sobre os diversos olhares do cristianismo em relação às religiões não cristãs, na perspectiva da teologia das religiões. Os defensores do modelo inclusivista acreditam que as religiões não cristãs têm seu valor e que nelas pode se encontrar Deus, razão pela qual os cristãos necessitam dialogar com elas e não somente lhes fazer pregação. Alinhando-se ao ensinamento do Concílio Vaticano II, grande parte dos teólogos católicos inclusivistas adotam uma teologia que recebe o nome de teologia do acabamento, em suas reflexões sobre o lugar das religiões não cristãs no plano da salvação. Então, conforme essa teologia, as diversas religiões são concebidas como preparações evangélicas, que se realizam na religião da nova aliança inaugurada por Jesus Cristo. Na opinião de Claude Refré, embora isso não seja falso, contudo, devemos interpretar a noção do acabamento num sentido não totalitário, se quisermos levar a sério as outras religiões com suas diferenças, e não fazer de seus valores positivos valores já implicitamente cristãos. Sobre essa teologia do acabamento, defendida pelo modelo inclusivista, há de se considerar o que diz Claude Refré, que chama à coerência na reflexão sobre a dualidade originária existente entre a Igreja e Israel no ato do nascimento do cristianismo. Ou seja, da mesma forma com que a Igreja nascente não integrava nem substituía as riquezas próprias ali do povo de Israel, de igual modo, também hoje o cristianismo histórico não pode ter a pretensão de integrar e substituir as riquezas autênticas das outras tradições religiosas. No que se refere à teologia do acabamento, há certo exclusivismo religioso nela, por negar exatamente que as outras religiões não tenham autonomia própria no que se refere à salvação de seus fiéis, pregando a necessidade de serem enxertados pelo próprio cristianismo. Assim, temos alguns pontos a se considerar a respeito das outras religiões. Apesar dos limites e erros das religiões mundiais, há de se admitir que seus valores autênticos são recapitulados em Cristo, com a condição de não compreender esses valores próprios como graus inferiores e transitórios que desaparecem completamente quando encontram sua realização na religião cristã. E a marca distintiva das religiões, que cada uma tem algo de irredutível na medida em que pode ter sido suscitada pelo Espírito de Deus, que sopra onde quer. E o mistério de Cristo, em relação ao cristianismo histórico, na ordem religiosa existem verdades que encontram sua realização plena no mistério de Cristo, mas jamais serão tematizadas no cristianismo histórico. Lembrando que o cristianismo histórico, gestado ali na cultura ocidental, ele está enxertado ali de acréscimos pós-pascais, e o cristianismo jamais foi impermeável em relação às religiões com as quais ele entrou em contato. Então houve muitas influências ali do mundo grego e também do mundo romano. Então, desta forma, não se pode confundir nunca a universalidade de Cristo e a universalidade do cristianismo como religião histórica. Principalmente o que aconteceu após ser anexado ao Império Romano, que vai perder a sua originalidade ali no sentido da abertura à alteridade e ao próprio altruísmo. Por mais que tenha oficialmente o aval da Igreja, como fruto do Concílio Vaticano II, o modelo inclusivista recebeu críticas por parte de alguns defensores do modelo pluralista. Em primeiro lugar, conforme critica os defensores do pluralismo, o modelo inclusivista erra ao não avaliar as outras tradições por si mesmas, mas tendo por referência o cristianismo. Então, tudo o que existe nelas não passa de realizações pálidas e incompletas do que o cristianismo encerra em sua plenitude e pretende ali completar. Outra coisa, mesmo que se tenha sepultado aparentemente aquele famigerado axioma extra ecclesia nulla salus, admitindo que existe a salvação fora da igreja, contudo, essa salvação não é autônoma, mas uma salvação participativa da própria salvação da igreja. A isso se chama teologia do cumprimento, pois mesmo que o inclusivismo não exclua a possibilidade de haver verdade e salvação nas religiões não cristãs, contudo condiciona isso à manutenção da centralidade da própria religião cristã, do próprio catolicismo,
que por seu caráter distintivo e absoluto, inclui a verdade das demais religiões. O que reconhece como uma forma de paternalismo, os críticos do inclusivismo afirmam que tal modelo provoca nas outras religiões o sentimento de serem tratadas como de segunda categoria e que a salvação seja apenas uma concessão cristã, e assim mesmo condicionada, pois, ao distorcer a mensagem de Jesus, faz com que a salvação dos não cristãos dependa de uma pertença indireta à igreja. Na opinião de Andrés Torres Queiruga, embora se reconheça que a saída inclusivista, sem dúvida, tenha grandes vantagens, contudo não dá conta das legítimas exigências do pluralismo. E isso vai abrir caminho para um modelo pluralista, que, conforme defende os partidários desse modelo, é o único que vai dar conta ali de responder à questão do cristianismo frente às outras religiões. Queiruga alerta para uma questão muito importante, né, a se considerar, que há um disfarçado eurocentrismo, no qual se enquadra tanto o modelo exclusivista quanto o inclusivista. E isto não escapa a uma análise teológica mais apurada, né, o que coloca sob a questão o indiscutível fato elementar de que, na história humana, a maioria das religiões nasceram e cresceram sem contato algum com o cristianismo. Daí abrir caminho para o surgimento do paradigma do pluralismo, ou teocentrismo, né, o que significa uma revolução copernicana, em que as religiões não giram em torno do mistério de Cristo como homem-deus, mas em torno desse sol que é Deus, que é o mistério da realidade última. Então, basicamente, o que salva não é Jesus Cristo, mas Deus é quem salva. Jesus Cristo só salva no cristianismo, nas outras religiões é Deus quem salva. Sobre o termo Revolução Copernicana, que explica essa mudança do paradigma do inclusivismo para o pluralismo, isso significa uma guinada de 360 graus na história da Igreja, na reflexão teológica. De um lado nós temos a explicação do cosmos. Ptolomeu defendia que o Sol girava em torno da Terra. Já Galileu e Copérnico vão defender que a Terra é que gira em torno do Sol. E no que se refere à explicação das religiões, no que se refere à realidade anterior, por séculos acreditou-se que as religiões giravam em torno do cristianismo. Conforme defende o modelo teocêntrico ou pluralista, todas as tradições religiosas giram em torno de Deus. Não poucos são os autores que defendem o modelo pluralista, mas seu principal defensor é o teólogo protestante John Hick, ao lado do teólogo católico Paul Knighter e do teólogo indiano Stanley Samartha. Além de se categorizar o modelo pluralista como uma revolução copernicana, também se fala em atravessar o Rubicão, ou seja, uma decisão que já não tem mais volta. Significa conhecer um novo terreno repleto de novas possibilidades e de novas incertezas. Então, de acordo com o direito romano, no período da República, era proibido a qualquer general romano atravessar com as suas tropas o rio Rubicão. Em perseguição a Pompeu, em 49 a.C., né, César vai atravessar com suas tropas o Rubicão, desencadeando assim uma guerra civil, a qual foi por ele vencida. Então, ao atravessar, ele disse: "A sorte está lançada." A partir de então, essa frase sempre é dita para se referir a uma tomada de decisão que não tem mais volta. Os defensores do modelo pluralista são unânimes em renunciar a qualquer pretensão de exclusividade e de normatividade para o cristianismo e Jesus Cristo. E os pluralistas afirmam que todas as religiões possuem igual valor, nenhuma tem prioridade sobre as outras, nem possui o privilégio de uma revelação divina exclusiva, ou seja, são totalmente contrários ali ao monopólio religioso, né, que, conforme o qual afirma ali uma exclusividade do Deus do cristianismo. Para esse modelo, todas as religiões, independentes do seu idioma, têm em comum o fato de estimular as pessoas a sair de si mesmos à procura da realidade suprema e assim encontrar sentido para as suas vidas. O modelo pluralista defende que Cristo é normativo apenas para o cristianismo. Como cristão, posso ser salvo por meio dele, mas ele não é o salvador do mundo. Eles são muito audaciosos ao afirmar que Cristo seja normativo somente para o cristianismo.
e não seja para as outras religiões. Ou seja, enquanto cristão, eu só me salvo através de Jesus Cristo. Mas nas outras religiões, não. As pessoas se salvam através de Deus. E Cristo é o caminho para os cristãos. Mas existem outros caminhos que fazem com que não seja necessário para os outros. Ou seja, esse caminho que é modelo para o cristianismo, não é necessário esse mesmo modelo para ser caminho que conduz as outras pessoas nas outras religiões a Deus. E há uma equivalência prévia no sentido de que nenhuma religião é superior à outra. Então eles colocam todas as religiões no mesmo nível, no mesmo patamar. E aí o cristianismo, né, passa a figurar ali apenas como uma em termos de igualdade dentre outras religiões e não e não se posicionando como sendo superior às outras religiões. São muitas as críticas a esse modelo pluralista, sobretudo por esbarrar-se na rigidez do magistério da nossa igreja. Então, sobre a questão da verdade. No que se refere a essa questão, há sempre o perigo de relativismo que não beneficia a ninguém, nem ao cristianismo, nem às outras religiões. Contra essa perspectiva pluralista, né, com frequência, se levanta a questão da imposição do seu próprio ponto de vista, né, a todos em nome da universalidade. E de igual modo, o modelo é criticado por exigir um terreno nivelado para que o diálogo ocorra, exigindo, né, um fundamento e regras comuns a todos. E também outra crítica que se refere a esse modelo pluralista é que o mesmo constitui uma ameaça à unicidade de Cristo, né, o qual não é um mediador entre outros, mas é o acontecimento único e definitivo da entrada de Deus na história, o que confere uma singularidade ao cristianismo, porque é um fato que ocorre somente nessa religião. E por fim, nós temos que o ponto extremo dos pluralistas está em renunciar à normatividade da única mediação de Jesus Cristo, a fim de professar um teocentrismo indeterminado. Porque a ideia que se tem de Deus, ela vai variar muito de uma religião para outra. E tem religião, inclusive, que nem sequer prega ali a presença de Deus nas suas crenças, como é o caso do budismo. A Maladós critica os pluralistas por não levar a sério as religiões. Eles subestimam as diferenças reais, bem como as contradições entre elas, buscando uma unidade subjacente que, no final das contas, reduz-se a um mínimo denominador comum, com a libertação, o desenvolvimento humano ou a unidade do gênero humano. Ao enxergarem as religiões como sistemas comparáveis entre si, os pluralistas excluem, consequentemente, todo o compromisso da fé. Os modelos até aqui apresentados sempre têm um número considerável de defensores. Contudo, alguns teólogos foram mais ousados e propuseram seus próprios modelos alternativos aos demais. Então temos aqui, a começar por Jacques de Pie, que apresenta dois modelos. O pluralismo inclusivo. O pluralismo inclusivo, ele defende a harmonização da afirmação da fé da unidade de Jesus Cristo como Salvador universal com a concepção teológica de um papel e de um significado positivo reconhecido às outras tradições religiosas no plano divino para a humanidade. O seu segundo modelo, né, o pneumatocêntrico, os cristãos obtêm a salvação mediante a economia do Filho de Deus encarnado em Jesus Cristo, ao passo que os outros a recebem através da ação autônoma e imediata do Espírito de Deus. Andrés Torres Queiruga, ele vai apresentar o seu modelo universalismo assimétrico, em que ele defende que as religiões são caminhos reais de revelação e de salvação, dada a vontade salvífica de Deus, desde a criação do mundo, sem favoritismos nem discriminações. Embora sua oferta divina seja igualitária, sua acolhida humana se realiza forçosamente de maneira e em graus distintos, segundo o momento histórico, a circunstância cultural ou a decisão da liberdade. Ele vai apresentar também aí o teocentrismo jesuânico, no qual ele defende ser impossível um teocentrismo pleno que não inclua aquilo que foi revelado em Jesus de Nazaré, isto é, que não seja também jesuânico. A expressão teocêntrico jesuânico aponta melhor tanto para o mistério do Pai, enquanto origem ultimamente fundante,
quanto para a sua, em relação a nós, irrenunciável mediação no Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, o específico do teocentrismo jesuânico em Queiruga, ele consiste em que, para o diálogo, no que se refere à figura de Jesus Cristo, né, a ênfase prioritária deve estar não em sua figura individual, mas em sua proposta reveladora e salvífica, que se estende a toda a humanidade. Pois é nela que se encontram as razões da própria convicção a ser mostradas aos outros, oferecendo-lhes assim a possibilidade de confrontar-se com elas, de discuti-las e de verificá-las. Temos também em Claude Jeffrey o modelo de um pluralismo individualista, alinhado ao Concílio Vaticano II, levando a sério os valores positivos, ou seja, as sementes do verbo que foram espalhadas nas outras religiões, afirmando que a unicidade de Cristo não é exclusiva de outras manifestações de Deus na história. Por fim, Paul Kneiter propõe a substituição do modelo pluralista por um modelo por ele denominado de soteriocentrismo, em que todas as religiões têm propostas de salvação ou de libertação humana, partilhando de uma mesma potencialidade de tornarem-se caminhos de salvação para seus seguidores. Todas se destinam a ser sinais visíveis do reino de Deus no mundo. Então, nós apresentamos esses três modelos, né, o exclusivista, o inclusivista e o pluralista, para vocês terem uma ideia de que rumos tomaram o debate, né, na teologia das religiões, no que se refere ao posicionamento do cristianismo frente às outras religiões, o que é de suma importância para a questão do diálogo interreligioso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham um final de semestre excelente, né, com boas notas nas provas de vocês. E a gente continua se encontrando, né, no ano que vem na FATEL. Tenha aí um final de ano feliz, rezando pelo fim dessa pandemia, e que o ano que vem seja aí pleno de esperança, né, para a superação dessa situação difícil que nós estamos a viver, e quem sabe que nos possibilite nos encontrarmos pessoalmente na FATEL. Um grande abraço a todos. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.